Era só para ser mais um dia de trabalho. Mas quando entrei naquela igreja, tudo mudou. Lá estava meu marido de 8 anos, no altar. E ao seu lado, de vestido branco, minha melhor amiga desde a infância. Eles não me viram, ninguém me viu. Fiquei paralisada, assistindo ao casamento do homem que dormia comigo todas as noites com a mulher que compartilhava todos os meus segredos. O pior não foi a traição, mas sim a perfeição com que planejaram tudo. Eu não ia apenas desmoronar. Eu ia me certificar que eles se lembrassem do dia em que subestimaram a esposa que juraram amar. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Tudo começou com uma mensagem. Vou ficar até tarde hoje. Não me espere para jantar. Era Paulo, meu marido, enviando o mesmo tipo de mensagem que já tinha enviado centenas de vezes antes. Não pensei muito nisso. Afinal, ele era gerente financeiro em uma empresa multinacional e frequentemente trabalhava até tarde. Respondi com um simples "Ok, te amo" e continuei meu dia. Já estávamos casados há 8 anos. Nos conhecemos na faculdade e, desde então, construímos uma vida juntos. Casa própria, cachorro, planos de ter filhos em breve. A típica história de sucesso que todos admiravam. Nossa vida não era perfeita. Qual é? Mas era nossa, e eu acreditava que era sólida. Foi nessa mesma noite que meu celular tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Ana, sei que não nos falamos há tempos, mas preciso que venha à Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro às 20h hoje. É importante. Não conte a ninguém. Não havia assinatura, mas o tom parecia urgente. Inicialmente, hesitei. Quem mandaria uma mensagem tão estranha? Tentei ligar para o número, mas ninguém atendeu. Pensei em Paulo. Ele estaria no trabalho, não poderia me ajudar. Por alguma razão, decidi não contar a ele sobre a mensagem. Olhei para o relógio. 19h15. Ainda tinha tempo. Vesti um jeans e uma blusa simples. Peguei as chaves do carro e saí. A Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro ficava a 20 minutos da minha casa. Era um local bonito, conhecido pelos casamentos luxuosos que realizava. Quando cheguei, notei vários carros estacionados. Parecia haver algum evento acontecendo. Estacionei um pouco afastada e caminhei até a entrada. As portas estavam abertas e pude ouvir música suave vinda de dentro. Entrei silenciosamente e me deparei com uma visão que jamais esquecerei. A igreja estava lindamente decorada. Flores brancas por toda parte, velas acesas, um tapete vermelho que se estendia até o altar. E lá, de frente para um padre, estava Paulo, meu Paulo. Em um smoking elegante que eu nunca tinha visto antes. Meu coração acelerou. Por um instante, pensei que talvez estivesse tendo algum tipo de alucinação, que talvez isso fosse um sonho estranho. Mas então a porta lateral se abriu e ela entrou. Marta, minha melhor amiga desde a escola, a madrinha do nosso casamento. A pessoa que segurou minha mão quando perdi minha mãe há 3 anos. Ela estava vestida de noiva, caminhando em direção ao meu marido. Ninguém me notou parada ali no fundo. Todos estavam de costas, olhando para o casal. Senti como se alguém tivesse jogado água gelada sobre mim. Não conseguia me mover, não conseguia respirar direito. Era como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Se alguém tem algo contra este casamento, que fale agora ou cale-se para sempre, disse o padre. Eu poderia ter gritado, poderia ter corrido até o altar e arrancado aquele véu da cara dela. Poderia ter feito uma cena digna de novela mexicana, mas não fiz. Algo dentro de mim se fechou naquele momento. Um calor estranho subiu pelo meu corpo. Não era raiva, não era tristeza. Era algo mais frio, mais calculado. Peguei meu celular e comecei a gravar. Gravei os votos, gravei as alianças, gravei o beijo. Gravei os rostos sorridentes dos convidados, muitos dos quais eu reconheci. Amigos em comum, familiares dele, colegas de trabalho. Pessoas que nos conheciam como casal. Pessoas que estavam ali, celebrando,
enquanto eu assistia minha vida desmoronar. Quando a cerimônia acabou e eles começaram a caminhar de volta pelo corredor, me escondi atrás de uma coluna. Esperei que todos saíssem e então caminhei até meu carro, como se estivesse em piloto automático. Dirigi para casa em silêncio. Não havia música, não havia lágrimas. Apenas um silêncio ensurdecedor e uma sensação estranha de clareza. Quando cheguei, nossa casa, a casa que compramos juntos, que decoramos juntos, parecia diferente. Como se fosse um cenário, um palco onde atuamos por anos. Cada foto, cada móvel, cada pequeno detalhe que antes parecia tão significativo, agora parecia uma mentira. Sentei-me no sofá e assisti ao vídeo que gravei. 1, 2, 3 vezes. Observei o rosto dele, o sorriso dele, a maneira como olhava para ela. Nunca tinha me olhado assim. Pausei em um frame onde eles estavam trocando alianças. Paulo usava a aliança do nosso casamento na mão direita, enquanto colocava uma nova na esquerda. Não chorei. Não quebrei nada. Não rasguei nossas fotos de casamento. Em vez disso, abri meu notebook e comecei a pesquisar. Primeiro, encontrei um advogado especializado em divórcio. Marquei uma consulta para o dia seguinte. Em seguida, transferi metade do dinheiro da nossa conta conjunta para minha conta pessoal. Era justo, era meu por direito. Depois, criei uma pasta no computador e salvei o vídeo do casamento em vários lugares, no disco rígido, na nuvem, em um pendrive. Não sabia ainda o que faria com ele, mas sabia que era importante preservar aquela evidência. Era 23h30, quando ouvi o barulho da porta. Paulo estava em casa, mais cedo do que o habitual quando dizia que ia trabalhar até tarde. Fechei o notebook e esperei. Ele entrou na sala sorrindo, afrouxando a gravata. Parecia cansado, mas feliz. Quando me viu sentada no sofá, no escuro, seu sorriso vacilou por um instante. "Ei, você ainda está acordada", disse ele, aproximando-se para me dar um beijo na testa, como fazia todas as noites. Desviei o rosto. "Como foi o trabalho?", perguntei, mantendo minha voz neutra. "Ah, você sabe, o de sempre, reuniões, planilhas, clientes chatos." Ele riu, mas o som parecia vazio. "Deve ter sido exaustivo", comentei. "Você parece feliz." Ele me olhou com uma expressão confusa. "Estou apenas aliviado que o dia acabou. Vou tomar um banho rápido." Quando ele subiu as escadas, peguei meu celular e mandei o vídeo para mim mesma, mais uma cópia de segurança. Então, fiz algo que não fazia há muito tempo. Tranquei a porta do quarto de hóspedes e dormi lá. Na manhã seguinte, saí antes dele acordar. Fui direto ao escritório do advogado que havia marcado. Dr. Ricardo era um homem de meia idade com olhos gentis, mas determinados. Mostrei a ele o vídeo e expliquei a situação. Ele não pareceu chocado, provavelmente já tinha visto de tudo. "Isso é bigamia, senhora Ana. É um crime. Além da traição emocional, seu marido cometeu um crime." As palavras pareciam estranhas. Crime. Meu marido, um criminoso. Mas era verdade. "O que devo fazer?", perguntei. "Vamos precisar de mais provas", respondeu ele. "Quero que volte para casa e haja normalmente. Não confronte ele ainda. Precisamos descobrir mais sobre essa situação." Assenti. Parte de mim queria gritar, jogar o vídeo na cara dele, destruir tudo. Mas a outra parte, a parte mais fria e calculista que havia despertado dentro de mim na noite anterior, sabia que o advogado estava certo. "Quanto tempo?", perguntei. "2 semanas, no máximo. Podemos reunir tudo o que precisamos nesse período." 2 semanas vivendo com um estranho. 2 semanas fingindo que não sabia de nada. 2 semanas planejando minha vingança. Quando saí do escritório, tinha um plano. Não seria apenas um divórcio. Seria uma destruição completa. Ele e Marta pensaram que poderiam construir sua felicidade sobre as ruínas da minha vida. Estavam muito enganados. Voltei para casa e comecei minha atuação. Fiz o jantar como sempre, falei sobre meu dia, perguntei sobre o dele.
Ele não mencionou nada fora do comum, nenhum sinal de culpa em seu rosto. Era como se o casamento da noite anterior nunca tivesse acontecido. E enquanto ele falava sobre projetos no trabalho e planos para o futuro, nosso futuro, tudo o que eu conseguia pensar era: quanto tempo esse jogo duplo estava acontecendo? Quanto tempo minha vida tinha sido uma mentira? No dia seguinte, liguei para Marta. Precisava ouvir sua voz, entender se ela também conseguiria fingir tão bem quanto Paulo. Ana, que surpresa boa! Ela atendeu, soando genuinamente feliz em me ouvir. Ei, Marta, faz tempo, né? Pensei em te chamar para um café hoje. Estou com saudades. Houve uma pequena hesitação, quase imperceptível. Ah, hoje não vai dar. Estou atolada de trabalho. Que tal na semana que vem? Claro, sem problema, respondi, mantendo minha voz leve. Como vão as coisas? Alguma novidade? Ouvia rir do outro lado da linha. Tudo na mesma. Trabalho, academia, casa, o de sempre. E com você? Também, respondi. Paulo tem trabalhado até tarde. Ando me sentindo um pouco sozinha. Ah, bobagem. Ele faz isso por vocês, para construir um futuro melhor, ela disse com uma convicção que me deu náuseas. Depois de desligar, fiquei sentada olhando para o telefone. A facilidade com que ela mentiu era impressionante. Não havia tremor na voz, nem hesitação prolongada. Era como se tivesse ensaiado aquela conversa 1000 vezes. Durante a semana que se seguiu, comecei minha investigação particular. Enquanto Paulo estava no trabalho, vasculhei a casa toda. No fundo do armário dele, encontrei uma caixa com cartas. Cartas de Marta, datadas de mais de 2 anos atrás. Cartas de amor. Meu amor, não vejo a hora de podermos ficar juntos sem esconder. Sei que é complicado agora, mas um dia seremos livres. Meu estômago revirou, mas continuei lendo. Havia dezenas delas, cada uma mais íntima que a outra. Fotografei todas. No laptop dele, que nunca tinha senha, pois não tinha nada a esconder, encontrei e-mails. Conversas entre eles sobre propriedades, sobre planos futuros, sobre como e quando contariam a verdade para as pessoas. Para mim, não havia planos. Eu simplesmente desapareceria da história. Encontrei também extratos bancários. Paulo havia aberto uma conta conjunta com Marta há mais de 1 ano. Estavam economizando juntos. Para a lua de mel, talvez? Para a casa onde viveriam depois que eu fosse embora? Cada descoberta era como um novo punhal, mas estranhamente, não sentia a dor que esperava. Sentia apenas uma determinação crescente. Documentei tudo, enviei tudo para o advogado. Durante esse tempo, continuei atuando normalmente com Paulo. Jantávamos juntos, assistíamos TV, até fizemos amor uma noite. Uma experiência surreal que me fez sentir como se estivesse traindo a mim mesma. Mas precisava manter as aparências. No trabalho, pedi férias. Disse ao meu chefe que precisava de um tempo para resolver assuntos pessoais. Ele foi compreensivo. Eu sempre fui uma funcionária dedicada. Na segunda semana após descobrir a traição, visitei os pais de Paulo. Não contei tudo, apenas disse que suspeitava que algo estranho estava acontecendo. Mostrei algumas das provas menos chocantes, algumas mensagens de texto, uma foto deles juntos que encontrei no celular dele. A mãe dele, Dona Carmen, sempre me tratou como filha. Vi a dor em seus olhos quando compreendeu o que eu estava insinuando. Ana, você tem certeza? Paulo sempre foi tão correto. Eu também achava, Dona Carmen. Também achava. Deixei que a dúvida se instalasse neles. Não queria que Paulo tivesse apoio quando tudo viesse à tona. Também visitei os pais de Marta. Eles me receberam com o carinho de sempre. Falei sobre saudades, sobre como Marta andava distante. A mãe dela comentou que também sentia falta da filha, que ela estava sempre ocupada ultimamente. Acho que ela está namorando alguém, disse a mãe dela em tom confidencial. Ela parece feliz, mas não quer nos contar ainda quem é. Sorri e disse que torcia pela felicidade dela. Deixei uma semente de dúvida ali também. No fim da segunda semana, recebi uma ligação do advogado.
Ele tinha tudo o que precisávamos. Além do vídeo do casamento, agora tínhamos provas de gastos indevidos das contas conjuntas, da conta secreta que eles mantinham, das propriedades que estavam avaliando juntos. E, mais importante, descobrimos que o casamento deles havia sido registrado oficialmente, com uma certidão que atestava que Paulo era solteiro. Isso é falsificação de documento público, senhora Ana. É outro crime. E agora? Perguntei. Agora, podemos proceder de duas maneiras. Podemos entrar diretamente com o processo de divórcio, usando todas essas evidências para garantir uma divisão favorável de bens. Ou podemos adicionar as acusações criminais, bigamia e falsificação. Pensei por um momento. Não queria que Paulo fosse preso. Não era esse tipo de vingança que buscava. Queria que ele perdesse o que mais valorizava: sua reputação, seu dinheiro, seu futuro. Vamos com o divórcio por enquanto. Quero que seja rápido e definitivo. O advogado concordou. Marcamos para protocolar os papéis na segunda-feira seguinte. Durante o fim de semana, mantive minha rotina. No domingo, até preparei o prato favorito de Paulo: lasanha à bolonhesa. Jantamos à luz de velas, como nos velhos tempos. Ele parecia relaxado, feliz. Conversamos sobre o futuro, sobre talvez finalmente tentar ter um bebê no próximo ano. Seria ótimo, não é? Ele disse, segurando minha mão sobre a mesa. Uma família. Você daria uma mãe maravilhosa. Sorri, olhando-o nos olhos. Você acha mesmo? Claro que sim, sempre achei. Naquela noite, enquanto ele dormia profundamente ao meu lado, olhei para seu rosto, o rosto que amei por tantos anos. O rosto que mentia para mim todos os dias. Senti uma pontada de tristeza, não pelo que estava prestes a fazer, mas pelo que poderíamos ter sido se ele não tivesse escolhido outro caminho. Na manhã de segunda-feira, levantei-me cedo, antes dele. Preparei o café como sempre e deixei um bilhete na mesa. Tive que sair mais cedo. Te amo. Era a última mentira que contaria para ele. Fui direto ao escritório do advogado. Os papéis do divórcio estavam prontos. Assinei todos. Doutor. Ricardo explicou que Paulo seria notificado ainda naquele dia. Você tem um lugar para ficar? Talvez não seja bom voltar para casa hoje. Assenti. Já tinha reservado um quarto de hotel. Já tinha feito uma pequena mala que estava no porta-malas do carro. Passei o dia no shopping, andando sem rumo, esperando. Às 16 horas, recebi uma mensagem de Paulo. O que significa isso? Onde você está? Não respondi. Às 17 horas, outra mensagem. Ana, pelo amor de Deus, me liga. Precisamos conversar. Não respondi. Às 18 horas, uma ligação. Deixei ir para a caixa postal. Às 19 horas, fui para o hotel. Tomei um longo banho, pedi comida no quarto e liguei a TV. Não havia mais nada a fazer além de esperar. O telefone tocou várias vezes durante a noite. Paulo, seus pais, até mesmo alguns amigos em comum. Não atendi nenhuma chamada. Na manhã seguinte, liguei para Marta. Ana, onde você está? Paulo está desesperado te procurando, ela disse, sua voz cheia de falsa preocupação. Acho que você sabe exatamente onde estou, Marta. E por quê? Silêncio do outro lado. Não sei do que você está falando, ela finalmente disse, sua voz agora mais baixa. Claro que sabe. Estou falando do casamento de vocês, da igreja lindamente decorada, do seu vestido branco, dos votos que trocaram. Outro silêncio, mais longo. Ana, eu posso explicar. Não precisa. Já entendi tudo. Só liguei para dizer que espero que vocês sejam muito felizes juntos. Vocês merecem um ao outro. Desliguei antes que ela pudesse responder. A próxima ligação que fiz foi para o meu chefe. Expliquei que precisaria de um afastamento mais longo. Ele foi compreensivo e disse que meu emprego estaria lá quando eu estivesse pronta para voltar. Nos dias que se seguiram, as mensagens e ligações de Paulo foram ficando mais desesperadas. Ele implorava por uma chance de explicar, dizia que tudo tinha uma explicação, que não era o que eu estava pensando. Eventualmente, concordei em encontrá-lo. Escolhi um café público,
cheio de pessoas. Não queria privacidade para essa conversa. Ele já estava lá quando cheguei, parecia que não dormia há dias. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Ana, por favor, me deixe explicar. Sentei-me à sua frente, calma, composta. Estou ouvindo. Não é o que parece, Paulo começou, sua voz trêmula. Eu e Marta, não foi planejado. Aconteceu. Permaneci em silêncio, observando-o se contorcer em sua cadeira, buscando as palavras certas para justificar o injustificável. Começou como amizade. Você sabe como sempre fomos próximos. Então, um dia... Eu não sei explicar, mas nunca quis te magoar. Nunca. É por isso que se casou com ela enquanto ainda era casado comigo? Perguntei, mantendo minha voz baixa, controlada. Ele empalideceu. Como você... Eu estava lá, Paulo. Na igreja. Vi tudo. Seu rosto desmoronou. Não havia mais mentiras possíveis. Mas como? Quem te contou? Isso importa? O fato é que sei de tudo. O casamento, a conta conjunta, os planos para o futuro. Sei até sobre a certidão de casamento falsificada onde você aparece como solteiro. Ele baixou os olhos. Ana, eu ia te contar. Juro que ia. Só estava esperando o momento certo. Ri, um som amargo. O momento certo seria antes de se casar com outra pessoa, não acha? Não sei o que dizer. Me desculpe. Eu nunca quis que fosse assim. Mas foi. E agora, aqui estamos. Já dei entrada no divórcio. Quero metade de tudo, inclusive dos bens que você comprou para sua nova vida com Marta, usando nosso dinheiro conjunto. Ele pareceu surpreso com minha assertividade. Talvez esperasse lágrimas, gritos, uma cena. Não uma mulher calma discutindo termos legais. Quanto você sabe? Perguntou ele, finalmente. Tudo. Cada e-mail, cada mensagem, cada encontro secreto. Documentei tudo. E se não concordar com meus termos, também tenho provas suficientes para um caso criminal. Bigamia, falsificação, fraude. Vi o medo em seus olhos. Medo real. Pela primeira vez desde que nos conhecemos, ele estava com medo de mim. Não precisamos chegar a esse ponto, disse ele, quase implorando. Depende de você. Aceite meus termos e seguimos nossas vidas. Complique as coisas e todos saberão exatamente que tipo de homem você é. Ele assentiu lentamente. O que você quer? Já disse. Metade de tudo. A casa fica comigo. Você tem uma semana para retirar seus pertences pessoais e quero compensação pelos anos perdidos. E quanto a Marta? Olhei diretamente nos olhos dele. Ela não é problema meu. É seu. Você construiu essa situação. Agora viva com ela. Levantei-me para sair. Ele segurou meu braço. Ana, espera. Eu te amei. De verdade. Puxei meu braço. Não o suficiente, aparentemente. Saí do café sem olhar para trás. Dentro do carro, finalmente, deixei as lágrimas caírem. Não por ele, mas por mim. Por tudo que acreditei, por tudo que perdi, por todo o tempo desperdiçado. Nas semanas seguintes, o processo de divórcio correu de forma surpreendentemente tranquila. Paulo concordou com todos os meus termos, provavelmente temendo as consequências legais se não o fizesse. Nossos amigos em comum começaram a fazer perguntas e decidi que a verdade era a melhor abordagem. Não fiz um espetáculo, não busquei simpatia. Apenas disse a verdade quando perguntaram. Paulo se casou com Marta enquanto ainda era casado comigo. Estamos nos divorciando. A notícia se espalhou rapidamente. Os olhares de pena que recebi foram quase tão difíceis de suportar quanto a traição em si. Mas o que me surpreendeu foi como rapidamente as pessoas se afastaram dele. E dela. Ninguém aprecia mentirosos, aparentemente. Especialmente mentirosos que machucam pessoas que confiavam neles. Cerca de um mês após nosso encontro no café, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era a mãe de Marta.
Ana, querida, eu não sabia. Nenhum de nós sabia. Eu sei, dona Helena. Marta está diferente. Paulo se mudou para o apartamento dela, mas eles brigam constantemente. Ele perdeu o emprego, sabia? A empresa não gostou do escândalo. Não respondi. Não era meu problema. Ela pergunta por você. Acho que sente sua falta. Tenho certeza que sim, respondi secamente. A senhora suspirou do outro lado da linha. Não estou pedindo que perdoe. Só queria que soubesse que... Bem, as coisas nem sempre são o que parecem. Marta sempre teve problemas. Desde pequena, sempre quis o que os outros tinham. Incluindo meu marido, aparentemente. Sim, infelizmente. Mas estou começando a achar que ela não está feliz com o que conseguiu. Depois desse telefonema, comecei a ouvir mais histórias. Paulo e Marta discutindo em público. Ele bebendo demais. Ela se afastando de amigos e família. O castelo de mentiras que construíram parecia estar desmoronando rapidamente. Senti uma satisfação amarga. Não tinha desejado mal a nenhum deles, mas também não sentia nenhuma simpatia por seu sofrimento. Eles fizeram suas escolhas. Enquanto isso, eu estava reconstruindo minha vida. Redecorei a casa, removendo tudo que me lembrava de Paulo. Voltei ao trabalho e mergulhei em novos projetos. Comecei a sair mais, a conhecer novas pessoas. Não estava pronta para um novo relacionamento, mas estava pronta para viver novamente. 6 meses após o divórcio, recebi um e-mail de Marta. Era longo, cheio de desculpas e explicações. Falava sobre como ela sempre me admirou, como sempre quis ser como eu. Como isso se transformou em inveja, depois em algo mais sombrio. Como Paulo se aproveitou dessa vulnerabilidade. Como ela percebia agora que havia destruído a única amizade verdadeira que já teve por algo que não valia a pena. Não respondi. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. 1 ano depois, ouvi que eles haviam se separado. Paulo voltou para a casa dos pais. Marta mudou-se para outra cidade. Nossa pequena tragédia pessoal havia chegado ao seu previsível fim. Em uma tarde de sábado, enquanto arrumava algumas caixas antigas no sótão, encontrei nosso álbum de casamento, meu e de Paulo. Sentei-me no chão empoeirado e folheei as páginas. Éramos tão jovens, tão cheios de esperança. O que aconteceu com aquelas pessoas? Em que momento aquele rapaz sorridente decidiu que nossa vida juntos não era suficiente? Em que momento minha melhor amiga decidiu que podia tomar o que era meu? Não havia respostas naquelas páginas. Apenas lembranças de uma vida que não existia mais. Fechei o álbum e o coloquei de volta na caixa. Algumas histórias não têm finais felizes. Algumas traições não podem ser perdoadas. Algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Mas a vida continua. E eu também. No fim daquele dia, sentei-me na varanda com uma taça de vinho, observando o pôr do sol. Meu telefone tocou. Um amigo convidando para jantar. Sorri e aceitei o convite. A dor ainda estava lá. Provavelmente sempre estaria. Mas já não definia quem eu era. E isso, talvez, fosse a maior vitória de todas. Quase 2 anos se passaram desde que descobri a traição. Minha vida havia tomado novos rumos. Após o divórcio, decidi que precisava de uma mudança completa. Vendi a casa. Mesmo com todas as memórias que ela guardava, nunca realmente se sentiu como minha depois de tudo. E comprei um apartamento menor, mais próximo ao centro da cidade. Mudei de emprego, buscando novos desafios. Até mesmo cortei meu cabelo, que sempre mantive longo porque Paulo gostava. As pequenas liberações às vezes são as mais significativas. Em uma manhã de sexta-feira, recebi um e-mail que me fez congelar. Era de Paulo. Ana, sei que provavelmente a última pessoa de quem você quer notícias é de mim. Mas precisava te contar que estou me mudando para outro país. Consegui um emprego no exterior e estou partindo na próxima semana. Antes de ir, gostaria muito de te ver uma última vez. Só para um fechamento apropriado. Por favor, pense nisso. Paulo.
Meu primeiro instinto foi deletar a mensagem e seguir em frente. Que fechamento poderia existir para o que ele fez? Mas algo me impediu. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse a necessidade de ver que eu realmente havia superado tudo aquilo. Depois de pensar por 2 dias, respondi concordando em encontrá-lo para um café rápido. Escolhi um local neutro, um café onde nunca tínhamos ido juntos. Quando cheguei, ele já estava lá, sentado em uma mesa no canto. Parecia diferente, mais magro, com o cabelo mais curto, uma expressão mais séria. O tempo não havia sido gentil com ele. Obrigado por vir, disse ele quando me sentei. De nada. Então você está indo embora? Ele assentiu. Para a Austrália. Um recomeço completo. E Marta? Perguntei, não conseguindo evitar a curiosidade. Paulo deu um sorriso triste. Acabou há muito tempo. Pouco depois do divórcio, na verdade. Ela não era quem eu pensava que fosse. Irônico, pensei. E o que você queria falar comigo? Ele respirou fundo. Queria te pedir perdão, Ana. Sei que não mereço. Sei que provavelmente é tarde demais. Mas não posso ir embora sem pelo menos tentar. O que fiz com você foi imperdoável. Olhei para ele, estudando seu rosto. O homem que um dia amei tanto agora parecia um estranho. Por que, Paulo? Depois de tantos anos juntos, por que fazer isso? E por que daquele jeito? Ele baixou os olhos, passando a mão pelo cabelo. Um gesto nervoso que eu conhecia tão bem. Não há uma resposta simples, disse ele finalmente. No começo, era só uma atração. Ela estava sempre lá, sempre disponível, sempre dizendo o que eu queria ouvir. Era excitante, diferente. E nossa vida juntos não era excitante o suficiente? Não é isso. Nossa vida era real, com problemas reais, contas reais, discussões reais. Com Marta, parecia que eu podia escapar. Ela era como uma fantasia. Uma fantasia pela qual você jogou fora 8 anos de casamento. Ele assentiu, sem tentar se defender. Quando percebemos que tínhamos ido longe demais, já estávamos afundados em mentiras. Foi Marta quem sugeriu o casamento. Disse que precisávamos oficializar, que eu precisava me comprometer. Achei que seria apenas uma cerimônia simbólica, algo para acalmar a insegurança dela. Nunca imaginei que ela realmente registraria. Foi quando percebi que estava preso. Você poderia ter me contado a verdade a qualquer momento, antes que eu descobrisse da pior maneira possível. Eu sei, e não há um dia em que não me arrependa. Estava com medo, Ana. Medo de perder tudo. E acabei perdendo mesmo assim. Ficamos em silêncio por um momento, o peso do passado pairando entre nós. Como você descobriu? Ele perguntou finalmente. Sempre quis saber. Recebi uma mensagem anônima com o endereço da igreja e o horário. Fui por curiosidade, achando que era algum tipo de surpresa. Seus olhos se arregalaram. Uma mensagem anônima? Nunca soubemos quem poderia... Acho que nunca saberemos. Talvez alguém com um resquício de consciência. Ele balançou a cabeça lentamente. O universo tem formas estranhas de equilibrar as coisas. Tomei um gole do meu café, sentindo um nó na garganta que não esperava sentir. Como estão seus pais? Perguntei, mudando de assunto. Magoados, decepcionados, mas seguindo em frente, como todos nós. E você, encontrou o que estava procurando? Ele deu uma risada amarga. Não, descobri que fantasias são apenas isso, fantasias. No fim, o que tinha com Marta era tão vazio quanto as mentiras que contamos. Você foi o mais real que já tive na minha vida, Ana. Senti uma pontada no peito. Não era dor, não exatamente. Era algo mais complexo, uma mistura de saudade pelo que tivemos e alívio pelo que deixei para trás. Espero que encontre o que está procurando na Austrália, Paulo. De verdade. Ele me olhou surpreso. Você não me odeia? Odiei por um tempo. Foi mais fácil do que sentir a dor. Mas o ódio é exaustivo. Percebi que estava me prendendo ao passado, a você, a toda essa história. E eu merecia mais do que isso.
Você sempre foi mais forte do que eu mereci. Terminamos nosso café em um silêncio quase confortável. Quando nos despedimos na calçada em frente ao café, não houve abraços ou lágrimas. Apenas um aceno de cabeça, um adeus silencioso para uma vida que já não existia mais. Caminhei até meu carro sentindo-me estranhamente leve. O encontro com Paulo tinha fechado um ciclo que nem sabia que precisava ser fechado. Eu realmente havia seguido em frente. Uma semana depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Ana, sou eu, Marta. Sei que não tenho direito de pedir nada a você, mas preciso te ver. Há coisas que você precisa saber. Por favor. Meu primeiro instinto foi bloquear o número. O que mais poderia Marta ter para me dizer que já não tivesse dito em seu longo e-mail de desculpas? Mas algo na urgência da mensagem me fez hesitar. Depois de muito pensar, respondi concordando em encontrá-la. Escolhi um parque público, não querendo a intimidade de um café. Quando cheguei, ela já estava lá, sentada em um banco sob uma árvore. Parecia abatida, mais magra do que eu lembrava, sem a vivacidade que sempre a caracterizou. Obrigada por vir, disse ela quando me aproximei. Sentei-me ao seu lado, mantendo uma distância confortável. O que você quer, Marta? Ela respirou fundo, como se reunindo coragem. Quero te contar a verdade, toda a verdade. Não para me justificar, mas porque você merece saber. Já sei o suficiente, não acha? Não tudo. Você sabe o que aconteceu, mas não sabe por quê. Olhei para ela, intrigada apesar de mim mesma. Então me diga. Ela desviou o olhar, fixando-o em um ponto distante. Sempre invejei você, Ana. Desde que éramos crianças. Você sempre foi mais bonita, mais inteligente, mais confiante. Tinha tudo o que eu queria. Isso não é verdade, Marta. Você sempre teve seu próprio brilho. Ela balançou a cabeça. Não na minha percepção. E quando você conheceu Paulo e ele se apaixonou por você, foi como se o universo estivesse esfregando na minha cara que você sempre ganhava. Eu não sabia que era uma competição. Não era. Não conscientemente. Mas dentro de mim sempre foi. Ela pausou, respirando fundo. Quando vocês se casaram, eu estava lá, sorrindo, sendo sua dama de honra, e por dentro estava morrendo de inveja. E então, algo estranho aconteceu. Paulo começou a me procurar para desabafar. Desabafar? Perguntei, confusa. Sim, sobre problemas no trabalho, sobre pressões, coisas que ele dizia que não queria te sobrecarregar. No início era só isso. Eu era a amiga, a confidente. Mas então, comecei a alimentar as inseguranças dele. Senti um frio na espinha. Como assim? Quando ele reclamava de algo mínimo, que você estava ocupada ou cansada, eu sutilmente aumentava aquilo. Nossa, Ana realmente não tem dado atenção para você, ou parece que vocês estão se afastando. Pequenos comentários, semana após semana, mês após mês. Senti meu estômago revirar. Você manipulou ele. Manipulei vocês dois. Quando estava com você, jogava o mesmo jogo. Paulo anda tão distante ou homens são assim mesmo. Plantava sementes de dúvida, criava distância entre vocês. O porquê, Marta? Por que fazer isso com alguém que considerava sua amiga? Ela finalmente me olhou nos olhos, os dela cheios de lágrimas. Porque eu queria o que você tinha. Porque achava que merecia mais. Porque sou uma pessoa horrível. Sua voz falhou na última frase. Foi você quem mandou a mensagem anônima, disse eu, as peças se encaixando. Ela assentiu lentamente. Quando percebi o que tínhamos feito, que tínhamos realmente nos casado, que era real, que não havia volta, entrei em pânico. Queria ser pega, queria que acabasse. Então você me convidou para assistir seu casamento com meu marido. Eu estava fora de mim, Ana, completamente perdida. Parte de mim queria ser descoberta, queria que você aparecesse e interrompesse tudo. Parte de mim queria te machucar, queria que você visse. Fiquei em silêncio, processando a crueldade calculada de seus atos.
Todas as memórias que havia questionado, momentos em que senti Paulo distante, momentos em que duvidei de mim mesma, agora faziam sentido sob uma nova luz. O que aconteceu entre vocês depois? Perguntei, finalmente. Desmoronou rapidamente. Assim que você descobriu, a realidade da situação bateu. Paulo percebeu o que tinha perdido. Eu percebi que o que tínhamos não era real, era construído sobre mentiras e manipulação. Começamos a brigar constantemente. Ele me culpava, eu o culpava. No fim, não sobrou nada além de amargura. E agora? Ela deu um sorriso triste. Agora estou tentando consertar o que posso da minha vida. Faço terapia. Estou tentando entender por que sou assim. Por que sempre quis o que não era meu? Por que me contar tudo isso agora? Porque estou tentando fazer as pazes com o meu passado e porque você merecia saber que não foi sua culpa. Não foi algo que você fez ou deixou de fazer. Foi tudo planejado, calculado. Olhei para ela, esta mulher que conheci quase toda a minha vida, que havia sido como uma irmã, e depois se tornou meu pior pesadelo. Não sentia raiva, não mais. Sentia algo próximo à pena. Obrigada por me contar, disse finalmente. Não muda o que aconteceu, mas traz alguma clareza. Ela assentiu. Não espero seu perdão, Ana. Só queria que você soubesse a verdade. Quando nos despedimos, não houve promessas de manter contato, nenhuma sugestão de reconciliação. Algumas traições são grandes demais para serem superadas. Algumas pontes, quando queimadas, deixam apenas cinzas. Nos meses seguintes, mergulhei ainda mais em minha nova vida. O encontro com Paulo e a confissão de Marta, em vez de reabrir feridas, trouxeram um estranho senso de encerramento. Finalmente, entendi que o fracasso do meu casamento não havia sido culpa minha. Não havia sido algo que eu fiz ou deixei de fazer. Havia sido resultado de manipulação, insegurança e fraqueza, nenhuma delas minhas. 3 anos após a descoberta da traição, minha vida havia se transformado completamente. Meu novo trabalho me dava mais satisfação do que qualquer outro antes. Havia feito novos amigos, construído novas rotinas, encontrado novos interesses. A dor do passado havia se transformado em uma cicatriz, presente, mas já não dolorida ao toque. Em uma noite de sexta-feira, durante um happy hour com colegas de trabalho, conheci Miguel. Ele era arquiteto, tinha acabado de se mudar para a cidade para trabalhar em um grande projeto de revitalização urbana. Era alto, com olhos gentis e um sorriso que parecia iluminar todo o ambiente. Nossa conexão foi imediata. Conversamos por horas, descobrindo interesses em comum, rindo das mesmas piadas, compartilhando histórias. Quando a noite acabou, trocamos números, prometendo nos encontrar novamente. No caminho para casa, senti uma mistura de excitação e medo. Não havia me permitido sentir essa leveza, essa possibilidade, desde o divórcio. Parte de mim queria correr para longe, proteger meu coração já tão machucado. Mas outra parte, uma parte mais corajosa, queria dar uma chance. Nosso primeiro encontro oficial foi em um pequeno restaurante italiano. Miguel estava nervoso, o que achei adorável. Falamos sobre trabalho, família, livros, filmes, coisas seguras, coisas fáceis. Quando o assunto inevitavelmente se voltou para relacionamentos anteriores, hesitei. Fui casada, disse finalmente. Terminou de forma complicada. Miguel assentiu, não pressionando. Às vezes as coisas mais difíceis da vida são também as que mais nos ensinam. E você? Perguntei, desviando o foco de mim. Um relacionamento longo na faculdade. Algumas tentativas depois disso. Nada que tenha durado. A noite fluiu facilmente, sem pressão, sem expectativas. Quando ele me deixou em casa, houve apenas um beijo na bochecha e a promessa de um próximo encontro. Nas semanas que se seguiram, nos vimos regularmente. Cada encontro era melhor que o anterior. Miguel era atencioso, mas não sufocante. Interessado, mas respeitoso do meu espaço. Sentia-me segura com ele de uma forma que havia esquecido que era possível.
Em nosso quinto encontro, enquanto caminhávamos pelo parque após o jantar, ele segurou minha mão. Um gesto simples, mas que enviou ondas de calor pelo meu corpo. Parei de andar e olhei para ele. Preciso te contar algo, disse, sentindo que era o momento. Sentamos em um banco e, pela primeira vez, contei toda a história. O casamento feliz, a melhor amiga, a traição, o casamento secreto que descobri, a vingança calculada, os encontros anos depois. Tudo. Miguel ouviu sem interromper, seu rosto expressando primeiro surpresa, depois raiva em meu nome e finalmente uma profunda compreensão. Obrigado por compartilhar isso comigo, disse ele quando terminei. Deve ter sido difícil reviver tudo. Queria que você soubesse, porque isso mudou quem eu sou, como vejo relacionamentos, como confio. Ele assentiu, apertando minha mão gentilmente. Faz sentido. E quero que saiba que respeito completamente o tempo que você precisar. Não estou com pressa, Ana. Estou gostando de conhecer você, dia após dia. Naquele momento, algo se abriu dentro de mim. Um pequeno espaço que havia mantido fechado, protegido. Virei-me para ele e, pela primeira vez em anos, permiti-me beijar alguém com todo o meu coração. Foi como respirar depois de muito tempo submersa, assustador e libertador ao mesmo tempo. Nosso relacionamento progrediu lentamente, com cuidado. Miguel nunca me pressionou por mais do que eu estava pronta para dar. Quando finalmente fiz amor com ele, 6 meses depois de nos conhecermos, chorei. Não de tristeza, mas de alívio, de gratidão por ter encontrado alguém que me via completamente, feridas, cicatrizes e tudo, e ainda assim me queria. Em nosso primeiro aniversário de namoro, Miguel me levou para um final de semana na praia. Enquanto caminhávamos na areia ao pôr do sol, ele segurou minhas mãos e olhou profundamente nos meus olhos. Ana, sei que ainda estamos construindo isso entre nós. Sei que há medos, inseguranças, mas quero que saiba que estou comprometido com você, com nós. Não estou pedindo nada que você não esteja pronta para dar. Só quero que saiba que, para mim, você é o começo de algo que espero que dure para sempre. Não era um pedido de casamento. Ele sabia que eu não estava pronta para isso. Era uma promessa, uma declaração de intenção. E foi exatamente o que precisava ouvir. Também estou comprometida, respondi, sentindo as palavras saírem do fundo do meu coração. Estou aprendendo a confiar novamente, a amar novamente. E você tem tornado isso possível. Naquela noite, deitada nos braços dele, refleti sobre a jornada que me trouxe até ali. A dor, a traição, a reconstrução. Como algo tão terrível podia eventualmente levar a algo tão bonito. No dia seguinte, voltando para a cidade, recebi uma notificação em meu telefone. Era um e-mail de Paulo. Hesitei antes de abrir, mas a curiosidade venceu. Ana, espero que esteja bem. Estou escrevendo para compartilhar uma notícia. Vou me casar novamente. Ela se chama Laura. Nos conhecemos aqui na Austrália. É uma pessoa maravilhosa que me ajudou a entender meus erros e crescer como pessoa. Queria que você soubesse por mim, não por outras pessoas. Sempre guardarei com carinho os momentos bons que compartilhamos e sempre lamentarei como os destruí. Desejo sinceramente que você tenha encontrado a felicidade que merece. Paulo. Mostrei o e-mail para Miguel, observando sua reação. Ele leu com calma, depois me olhou. Como você se sente sobre isso? Perguntou gentilmente. Pensei por um momento. Bem, na verdade, feliz por ele de certa forma. Espero que tenha aprendido e que seja melhor para esta Laura do que foi para mim. Miguel sorriu, beijando minha testa. Você tem um coração incrível, sabia? Tenho um bom motivo para mantê-lo aberto agora, respondi, encostando minha cabeça em seu ombro. Naquela noite, respondi ao e-mail de Paulo. Foi curto e sincero. Paulo, obrigada por compartilhar essa notícia comigo.
Desejo sinceramente que você e Laura sejam felizes juntos e que tenham aprendido com o passado. Estou bem, feliz e seguindo em frente. Cuide-se. Ana. Era estranho como algo que teria me devastado anos atrás agora parecia apenas uma nota de rodapé, um epílogo para um capítulo da minha vida que já estava firmemente fechado. Paulo e Marta, o casamento secreto, a traição, tudo parecia tão distante agora, como se tivesse acontecido com outra pessoa. Algumas semanas depois, estava jantando com Miguel quando meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Ana, aqui é Helena, mãe da Marta. Senti um aperto no peito. Olá, dona Helena. Está tudo bem? Houve uma pausa, seguida de um suspiro tremido. Não, querida. Marta tentou tirar a própria vida ontem à noite. O choque me atingiu como uma onda. Meu Deus, ela está estável. Fisicamente, pelo menos. Mentalmente. A voz dela falhou. Sinto muito, dona Helena. Muito mesmo. Eu sei que não tenho o direito de pedir isso depois de tudo, mas ela está perguntando por você. Acho que há coisas que ela precisa dizer. Coisas que precisa resolver para seguir em frente. Olhei para Miguel, que podia ouvir apenas meu lado da conversa, mas cujos olhos mostravam preocupação. Cobri o telefone e expliquei rapidamente a situação. O que você quer fazer? Perguntou ele, sem julgamento. Não sei, respondi honestamente. Dona Helena, voltei ao telefone. Preciso pensar. Pode me passar o hospital e o horário de visitas? Anotei as informações e desliguei, sentindo-me estranhamente vazia. Você não precisa ir, disse Miguel suavemente. Depois de tudo que ela fez, eu sei, mas parte de mim ainda se lembra da Marta que conheci aos 10 anos, a menina que me ajudou quando quebrei o braço no parquinho, a adolescente que ficou acordada comigo a noite toda quando meu primeiro namorado terminou comigo. Miguel pegou minha mão. É sua decisão. Estarei aqui independentemente do que decidir. Passei a noite pensando, revirando memórias, pesando sentimentos. Na manhã seguinte, tomei minha decisão. O hospital era grande e impessoal, cheirando a desinfetante e tristeza. Dona Helena me encontrou no saguão, parecendo ter envelhecido 10 anos desde a última vez que a vi. Obrigada por vir, disse ela, abraçando-me brevemente. Ela está no quarto 304. Os médicos dizem que está melhorando fisicamente, mas emocionalmente. Entendo, respondi. Posso ir sozinha? Ela assentiu, apertando minha mão. Claro, querida. O caminho até o quarto pareceu interminável. O que diria? O que poderia dizer depois de tudo? Quando finalmente entrei, quase não reconheci a figura na cama. Marta estava pálida, magra, com olheiras profundas. Tubos e monitores a cercavam, lembretes físicos de quão perto ela havia chegado do fim. Quando me viu, seus olhos se arregalaram em surpresa. Ana, ela sussurrou, sua voz rouca. Você veio. Aproximei-me da cama, mantendo uma distância segura. Sua mãe ligou. Disse que você queria me ver. Ela assentiu fracamente. Não achei que você viria, não depois de tudo. Também não sabia se viria, respondi honestamente. Ficamos em silêncio por um momento, o único som sendo o bip constante dos monitores. Por que, Marta? Perguntei finalmente. Por que fazer isso? Ela olhou para as próprias mãos, enfaixadas nos pulsos. Não aguentava mais. O peso, a culpa, os olhares. Perdi tudo. Meus amigos, minha família, meu trabalho. Mas principalmente, perdi a mim mesma. E achou que essa era a saída? Achei que qualquer coisa seria melhor que continuar vivendo com o que fiz. Ela finalmente olhou para mim, seus olhos cheios de lágrimas. Eu te amava, Ana. De verdade. Você era minha melhor amiga. E mesmo assim, destruí tudo. Por quê? Repeti, precisando entender. Inveja, vazio.
Não sei explicar. Era como se eu não pudesse ser feliz a menos que tivesse o que você tinha. Como se sua vida fosse a vida que eu merecia ter. Eu teria dado tudo para te ajudar, se soubesse que se sentia assim. Eu sei. É isso que torna tudo pior. Ela respirou fundo. Não estou pedindo perdão, só queria que soubesse que entendo o que fiz, a gravidade disso, e estou tentando encontrar um caminho para seguir em frente. Olhei para ela, esta mulher que conhecia desde a infância, que havia sido parte de tantas memórias boas e também da pior traição que já sofri. E percebi algo surpreendente. Não sentia mais raiva, não sentia mais dor, sentia apenas uma profunda tristeza pelo desperdício de tudo. Amizade, confiança, anos. Espero que encontre seu caminho, Marta. De verdade. Você parece bem, ela disse, estudando meu rosto. Feliz. Estou, respondi simplesmente. Eu queria poder voltar atrás, fazer diferente. Mas não podemos, não é? Só podemos ir em frente. Ela assentiu, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Antes de sair, parei na porta e olhei para ela uma última vez. Marta, espero que encontre paz e que um dia olhe no espelho e goste da pessoa que vê. Obrigada por vir, ela sussurrou. Significou mais do que posso dizer. Saí do hospital sentindo-me estranhamente leve. Não havia perdoado Marta. Algumas coisas vão além do perdão. Mas havia libertado algo dentro de mim, um último resquício de amargura que nem sabia que ainda carregava. Miguel estava esperando no carro. Quando entrei, ele apenas segurou minha mão, sem fazer perguntas. Podemos ir para casa? Pedi. Claro, respondeu ele, ligando o carro. Está tudo bem? Olhei pela janela, vendo o hospital desaparecer na distância. Sim, respondi, percebendo que era verdade. Está tudo bem. 6 meses depois da visita ao hospital, recebi um cartão postal da Itália. Era de Marta. Não havia muito escrito, apenas. Estou fazendo um tratamento aqui, aprendendo a me conhecer novamente. Obrigada por aquele dia no hospital. Foi o começo de algo novo. Espero que esteja bem. M. Mostrei o cartão para Miguel, que agora morava comigo. Nosso relacionamento havia evoluído naturalmente, sem pressa. Cada passo dado com cuidado, com consciência. Você vai responder? Perguntou ele. Pensei por um momento. Não há mais nada a dizer, mas espero que ela encontre o que está procurando. Miguel sorriu, beijando o topo da minha cabeça. Você é incrível, sabia? Por quê? Por não guardar rancor? Por ser capaz de seguir em frente sem deixar o passado te definir. Essa era uma das coisas que mais amava em Miguel. Ele me via como eu era agora, não como uma vítima de uma história triste. Para ele, eu era forte, não apesar do que passei, mas por causa disso. Em uma noite tranquila de sexta-feira, estávamos jantando em casa, quando Miguel pareceu nervoso. Ele mexia na comida sem realmente comer, olhava para mim e depois desviava o olhar. Está tudo bem? Perguntei finalmente. Ele respirou fundo. Ana, estamos juntos há quase 2 anos agora. Foram os melhores anos da minha vida. Meu coração acelerou. Também foram para mim. Eu sei que você passou por muito. Sei que o casamento tem um significado complicado para você agora. Miguel. Deixa eu terminar, por favor. Ele pegou minha mão sobre a mesa. Não estou pedindo nada que você não queira dar. Não preciso de um papel, uma cerimônia, nada disso. Só preciso de você, do jeito que você quiser estar comigo. Senti lágrimas se formando em meus olhos. Mas quero que saiba que estou comprometido, completamente, totalmente comprometido com você, com nossa vida juntos. Se um dia você quiser formalizar isso, de qualquer maneira que faça sentido para você, estarei aqui. Se nunca quiser, também estarei aqui. Só quero estar com você, Ana. Hoje, amanhã, pelo tempo que tivermos.
Era a proposta mais bonita que já tinha ouvido, porque não vinha com expectativas ou pressões. Vinha com compreensão, com respeito pela minha história. Eu te amo, Miguel, disse, as palavras saindo facilmente, naturalmente. E também estou comprometida com você, completamente. Isso é tudo o que preciso saber, respondeu ele sorrindo. Naquela noite, deitada nos braços dele, pensei em como a vida dá voltas. Como algo que parecia o fim do mundo havia, eventualmente, me levado a um lugar melhor do que jamais imaginei. Na semana seguinte, Paulo me enviou um e-mail com uma foto de seu casamento com Laura. Eles pareciam felizes, sorridentes em uma praia australiana. Fiquei surpresa ao perceber que podia olhar para ele sem sentir absolutamente nada, nem raiva, nem dor, nem saudade. Era apenas uma pessoa do meu passado, alguém que conheci em outra vida. Respondi brevemente, desejando felicidades. Quando desliguei o computador, Miguel me chamou da cozinha, onde estava preparando o jantar. Vem cá, preciso da sua opinião sobre o molho. Levantei-me sorrindo, deixando o passado para trás mais uma vez. No mês seguinte, Miguel e eu decidimos tirar férias. Escolhemos uma pequena cidade litorânea, longe de tudo e de todos. Um lugar para simplesmente sermos nós, sem distrações, sem lembranças. Na nossa terceira noite lá, caminhando pela praia sob a luz da lua, Miguel parou e olhou para mim com uma expressão séria. — O que foi? Perguntei, sentindo meu coração acelerar. — Ana, eu estive pensando em tudo que passamos, em tudo que você passou antes de mim. Miguel, não, me escuta. Eu sei que você carrega cicatrizes. Sei que há partes de você que foram machucadas de formas que nunca vão sarar completamente. E quero que saiba que amo cada parte de você, as partes fortes e as partes quebradas. Senti lágrimas nos olhos, mas deixei que ele continuasse. Não quero que esqueça seu passado. Ele faz parte de quem você é, e amo quem você é. Mas quero construir um futuro com você. Um futuro onde essas cicatrizes sejam apenas lembranças, não feridas abertas. Ele se ajoelhou na areia, tirando uma pequena caixa do bolso. Meu coração quase parou. Não é uma aliança de casamento, ele disse rapidamente, abrindo a caixa. É algo diferente. Dentro havia um delicado colar de prata com um pequeno pingente em forma de fênix. A fênix renasce das cinzas, mais forte, mais bela, explicou ele. Como você, Ana. Este é o símbolo da minha promessa. Não de casamento, mas de compromisso. De escolher você, todos os dias, pelo resto da minha vida. As lágrimas que havia contido agora escorriam livremente. Ajoelhei-me na areia em frente a ele, segurando seu rosto entre minhas mãos. Sim, sussurrei. A qualquer promessa, a qualquer compromisso, sim. Ele colocou o colar em mim, suas mãos tremendo levemente. O pingente repousou sobre meu coração, fresco contra minha pele. Eu te amo, disse ele, com tudo que sou. Eu também te amo, respondi. Mais do que achei possível amar alguém novamente. Naquela noite, sob as estrelas, fizemos amor na praia. Foi como se estivéssemos selando um pacto, não com papéis ou cerimônias, mas com nossos corpos, nossas almas. Quando voltamos para a cidade, algo havia mudado em mim. O último resquício de medo, de desconfiança, havia finalmente se dissipado. Eu havia amado e perdido, havia sido traída da pior maneira possível, mas aqui estava, amando novamente, confiando novamente. Mais forte, não apesar das feridas, mas por causa delas. Uma tarde, alguns meses depois, estava arrumando algumas coisas no armário quando encontrei uma caixa antiga. Dentro dela estava o vídeo que gravei naquela igreja, tantos anos atrás. Nunca mais o assisti depois daqueles primeiros dias. Segurei o pendrive na mão, sentindo seu peso, não físico, mas emocional. Miguel me encontrou sentada na cama, olhando para aquele pequeno objeto. — O que é isso? Perguntou ele, sentando-se ao meu lado. — O vídeo, do casamento deles.
Nunca mais assisti depois daqueles primeiros dias. Ele passou o braço ao redor dos meus ombros. E você quer assistir agora? Pensei por um momento. Não, não preciso. Não mais. Levantei-me e caminhei até a janela aberta. O vento soprava suavemente, trazendo o cheiro de flores do jardim. Olhei para o pendrive em minha mão uma última vez, depois o joguei pela janela, assistindo-o cair entre as plantas. Deixando o passado ir? Perguntou Miguel, aproximando-se por trás de mim e envolvendo minha cintura com seus braços. Já deixei há muito tempo, respondi, virando-me para encará-lo. Isso era apenas um símbolo. Ele sorriu, aquele sorriso que iluminava todo o seu rosto e aquecia meu coração. Estou orgulhoso de você, sempre. Naquela noite fizemos planos para o futuro. Não planos grandiosos ou definitivos, apenas possibilidades, sonhos compartilhados. Talvez uma casa maior com um jardim. Talvez filhos algum dia. Viagens que queríamos fazer. Lugares que queríamos ver juntos. Era um futuro que nunca imaginei para mim depois da traição. Um futuro cheio de esperança, de confiança renovada. Um futuro construído sobre escolhas conscientes, não sobre expectativas sociais ou promessas vazias. No ano seguinte, Miguel recebeu uma proposta de trabalho em outra cidade. Era uma oportunidade incrível para ele, um projeto de grande escala que poderia definir sua carreira. Não precisamos ir, disse ele quando me contou a notícia. Posso recusar. Olhei para ele. Este homem que havia entrado em minha vida quando menos esperava, que havia me ensinado a confiar novamente, a amar sem medo. Vamos juntos, respondi sem hesitação. Será um novo começo. Seu rosto se iluminou. Tem certeza? Sua vida está aqui, seu trabalho, seus amigos. Minha vida está com você agora, disse simplesmente. O resto podemos construir juntos. A mudança foi mais fácil do que esperava. Consegui uma transferência no trabalho, encontramos um apartamento charmoso no centro da cidade. Era como virar uma página, não fugindo do passado, mas escolhendo conscientemente um novo capítulo. Na noite antes de partirmos, recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Era de Marta. Ouvi dizer que você está se mudando. Queria desejar boa sorte. Estou de volta ao Brasil, recomeçando também. Ainda estou trabalhando em mim mesma, mas estou melhor. Obrigada por aquele dia no hospital. Significou mais do que você imagina. Desejo toda a felicidade do mundo para você, Ana. Você merece. Mostrei a mensagem para Miguel, que estava terminando de embalar os últimos itens. Vai responder? Perguntou ele. Pensei por um momento. Sim, acho que sim. Digitei uma resposta simples. Obrigada, Marta. Espero que encontre paz e felicidade em seu novo começo. Cuide-se. Era estranho pensar em como nossas vidas haviam divergido. A menina que foi minha melhor amiga, a mulher que me traiu da pior maneira possível, agora era apenas uma conhecida distante, alguém com quem compartilhei história, mas não mais presente. No dia seguinte, enquanto dirigíamos para nossa nova cidade, nossa nova vida, olhei pela janela vendo a paisagem mudar. Miguel dirigia, cantarolando junto com o rádio. O sol brilhava, prometendo um dia quente e claro. Toquei o pingente de fênix em meu pescoço, sentindo sua forma sob meus dedos. Das cinzas para o fogo, da destruição para o renascimento, minha própria história de fênix. No que está pensando? Perguntou Miguel, notando meu silêncio. Sorri para ele, sentindo uma onda de gratidão e amor. Em como a vida é estranha, em como às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Ele pegou minha mão, entrelaçando nossos dedos. E o que realmente importa para você? Isto, respondi simplesmente. Você, nós, este momento. E enquanto a estrada se desenrolava à nossa frente, soube com uma certeza absoluta que estava exatamente onde deveria estar. A traição que um dia achei que me destruiria havia, ironicamente, me libertado. Tinha me forçado a reconstruir, a redescobrir, a renascer.
A dor havia se transformado em força, a desconfiança em discernimento, a perda em apreciação mais profunda pelo que agora tinha. Não era o final que havia imaginado para minha história. Era melhor. Nossa nova cidade era diferente de tudo que já tinha conhecido. Mais agitada, mais vibrante, cheia de possibilidades. Nos primeiros meses, tudo parecia uma aventura. Explorar novos bairros, descobrir restaurantes escondidos, fazer novos amigos. Miguel estava florescendo em seu novo trabalho. O projeto era ambicioso. A revitalização de uma área histórica degradada, transformando-a em um espaço cultural e residencial sustentável. Ele chegava em casa todas as noites com os olhos brilhantes, cheio de ideias e entusiasmo. Eu também encontrei meu lugar. Minha transferência de trabalho acabou sendo uma promoção disfarçada. Agora gerenciava uma equipe maior, com mais responsabilidades e desafios. Era exatamente o que precisava. Algo que me mantivesse engajada, crescendo. Nosso apartamento rapidamente se tornou um lar. Decoramos juntos, misturando nossos estilos, criando um espaço que refletia quem éramos como casal. Nas paredes, em vez de memórias do passado, penduramos fotos de nossas novas aventuras. Nós na praia, onde Miguel me deu o colar de fênix, nós explorando nossa nova cidade, nós cercados por novos amigos. Era uma vida que nunca tinha imaginado para mim depois da traição. Uma vida cheia, completa, sem as sombras do passado pairando sobre cada escolha. Em uma manhã de sábado, quase um ano após nossa mudança, acordei com o cheiro de café e o som de Miguel na cozinha. Vesti seu roupão, grande demais para mim, mas confortável, e o encontrei preparando o café da manhã. "Bom dia, dorminhoca", sorriu ele virando panquecas. "Bom dia", respondi, abraçando-o por trás. "A que devemos este café elaborado?" "Nenhuma ocasião especial, só queria mimar você." Sentamos na varanda, aproveitando o sol da manhã e o café da manhã delicioso. Miguel parecia um pouco nervoso, mexendo no café mais do que bebendo. "Está tudo bem?" perguntei finalmente. Ele respirou fundo. "Tenho pensado muito ultimamente, sobre nós, sobre nosso futuro." Senti um aperto no peito, resquício de velhos medos, velhas inseguranças. "Estamos juntos há quase 3 anos agora", continuou ele. "Os melhores 3 anos da minha vida." "Dos meus também", assegurei. "E estou cada vez mais certo de que quero passar o resto da minha vida com você, Ana. Da maneira que você quiser, casados, não casados, com filhos, sem filhos, não importa. Só quero estar com você." Relaxei, sentindo o amor nas palavras dele. "Também quero isso, Miguel." Então estava pensando, talvez esteja na hora de encontrarmos um lugar nosso. Não um apartamento alugado, mas algo permanente, uma casa talvez. A ideia de algo permanente, algo nosso, me emocionou de uma forma que não esperava. Isso seria maravilhoso. Seu rosto se iluminou. "Sério? Você quer?" "Sim", respondi com certeza. "Vamos construir um lar juntos, um lugar só nosso." Nas semanas seguintes, começamos a procurar casas. Era um processo excitante, mas também assustador. Olhar para o futuro, planejar a longo prazo, estas eram coisas que tinha evitado desde o divórcio. Mas com Miguel ao meu lado, os medos pareciam menores, mais administráveis. Cada decisão era tomada juntos, cada possibilidade explorada com cuidado e respeito mútuo. Encontramos a casa perfeita em um bairro tranquilo, não muito longe do centro. Tinha um pequeno jardim nos fundos, janelas grandes que deixavam entrar muita luz, e uma sensação de paz que nos conquistou imediatamente. No dia da mudança, enquanto desempacotávamos caixas e organizávamos móveis, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. "Ana, é Dona Helena, mãe da Marta." Senti uma pontada de apreensão. "Olá, Dona Helena. Está tudo bem?" "Sim, querida, está tudo bem." "Marta está bem, se é isso que está pensando. Na verdade, estou ligando por outro motivo." "Sim?"
Lembra-se daquela boneca de porcelana que sua mãe lhe deu quando era pequena? A que você sempre adorou? A memória veio imediatamente. A boneca de porcelana que minha mãe havia me dado em meu 10º aniversário. Era uma peça antiga que tinha pertencido à minha avó. Depois que minha mãe faleceu, tornou-se ainda mais preciosa para mim. Mas tinha desaparecido durante a mudança, após o divórcio. Sempre assumi que havia sido perdida ou quebrada na confusão. Lembro sim, respondi, sentindo um nó na garganta. O que tem ela? Marta a pegou, disse Dona Helena, sua voz baixa com vergonha. Naquela época, ela não estava bem. Pegou várias coisas suas quando você estava se mudando. Estávamos limpando o apartamento dela. Ela se mudou para um lugar menor e encontramos uma caixa. A boneca está lá, junto com outras coisas que acredito serem suas. Fiquei em silêncio processando a informação. Mais uma pequena traição, mais um pedaço do quebra-cabeça que foi nossa amizade tóxica. Ana, ainda está aí? Sim, estou aqui. Gostaria que você as tivesse de volta. Posso enviar pelo correio ou... Não, tudo bem, interrompi. Não precisa. Tem certeza? São suas memórias, Ana. Olhei ao redor, para a nova casa que estava começando a tomar forma. Miguel estava na sala, montando uma estante, assoviando baixinho. Tenho certeza, Dona Helena. Essas coisas pertencem ao passado. Estou criando novas memórias agora. Entendo, ela respondeu, sua voz suave. Você sempre foi forte, Ana. Sempre admirei isso em você. Depois de desligar, fiquei parada no meio da cozinha, pensando na boneca, nas memórias que representava, não apenas de minha mãe, mas de uma versão de mim que já não existia mais. Miguel entrou na cozinha, interrompendo meus pensamentos. Tudo bem? Perguntou, notando minha expressão. Contei a ele sobre o telefonema, sobre a boneca, sobre minha decisão de deixá-la para trás. Tem certeza? Perguntou ele, exatamente como Dona Helena. Era um presente da sua mãe. Deve significar muito. Significava, concordei. Mas percebo agora que não preciso de objetos para manter minhas memórias vivas. Minha mãe está comigo, independentemente de ter ou não a boneca. Miguel sorriu, aquele sorriso que sempre aquecia meu coração. Você é incrível, sabia? A forma como consegue seguir em frente, sem amargura. Nem sempre foi assim, lembrei-o. Você me ajudou a chegar aqui. Naquela noite, enquanto estávamos deitados em nossa nova cama, no nosso novo quarto, na nossa nova casa, Miguel traçou círculos preguiçosos em minha pele nua. No que está pensando? Perguntou ele. Em como a vida é estranha, respondi, virando-me para encará-lo. Em como nunca sabemos para onde ela vai nos levar. Arrependimentos? Nenhum, respondi sinceramente. Nem mesmo pelo que passei, porque me trouxe até você. Ele beijou-me suavemente, seu corpo quente contra o meu. Somos sortudos, não somos? Somos, concordei, por nos encontrarmos depois de tudo. Nos meses seguintes, nossa casa se transformou no lar que sempre sonhei. Plantamos um pequeno jardim, pintamos as paredes com cores vivas, enchemos os espaços com risos e amor. Era um tipo diferente de felicidade. Mais madura, mais consciente, mais apreciada por causa da dor que veio antes. Em uma tarde de domingo, enquanto Miguel estava no escritório finalizando alguns projetos, recebi um e-mail inesperado. Era de Paulo. Ana, espero que esta mensagem encontre você bem. Estou escrevendo para compartilhar uma notícia. Laura e eu tivemos um bebê. Um menino chamado Lucas. É o momento mais feliz da minha vida, e enquanto seguro meu filho, não posso evitar pensar em tudo que aprendi nos últimos anos. Queria te agradecer, de uma maneira estranha, por ter sido parte da minha jornada, mesmo nos momentos mais sombrios. Aprendi com meus erros, e espero ser um homem melhor, um marido melhor, e agora, um bom pai. Espero que você também tenha encontrado felicidade. Paulo. Anexada estava uma foto de um bebê recém-nascido, minúsculo e perfeito, dormindo nos braços do pai.
Olhei para a imagem por um longo momento, sentindo uma mistura de emoções. Não havia dor, não havia ciúmes, apenas uma estranha sensação de encerramento. Paulo havia seguido em frente. Eu havia seguido em frente. Nossas vidas agora estavam em trajetórias completamente diferentes, exatamente como deveriam estar. Respondi brevemente. Paulo, parabéns pelo nascimento do seu filho. Lucas é lindo. Desejo toda a felicidade para você e sua família. E sim, também encontrei minha felicidade. Ana. Quando Miguel voltou do escritório, mostrei-lhe o e-mail e minha resposta. Como se sente? Perguntou ele, sempre atento aos meus sentimentos. Em paz, respondi, percebendo que era verdade. Completamente em paz. Ele me abraçou por trás, descansando o queixo em meu ombro. Você já pensou nisso? Em ter filhos? A pergunta me pegou de surpresa. Era algo que tínhamos discutido vagamente, mas nunca com seriedade. Às vezes, admiti. E você? Cada vez mais, respondeu ele. Ver você nesta casa, ver como fizemos deste lugar nosso lar, faz-me pensar em expandir nossa família algum dia. Virei-me em seus braços para encará-lo. Isso me assusta um pouco, confessei. É um grande passo. Eu sei, ele sorriu gentilmente. Não estou dizendo agora, só. Algum dia, quando nos sentirmos prontos. Aquela noite, deitada na escuridão, ouvindo a respiração suave de Miguel, pensei em filhos, em família, em futuro. Coisas que tinha parado de imaginar após o divórcio. Coisas que agora pareciam possíveis novamente. Na semana seguinte, visitei meu médico para um check-up de rotina. Enquanto conversávamos sobre saúde geral e prevenção, mencionei casualmente que Miguel e eu tínhamos discutido a possibilidade de filhos no futuro. Alguma preocupação específica? Perguntou a doutora. Não exatamente. Só, tenho 38 anos agora. Sei que não é impossível, mas... Ela sorriu tranquilizadoramente. Muitas mulheres estão tendo filhos mais tarde hoje em dia. Obviamente, existem considerações, mas não há razão para pensar que você não possa ter uma gravidez saudável quando estiver pronta. Saí do consultório sentindo-me mais leve, mais aberta a possibilidades. Aquela noite, compartilhei a conversa com Miguel. Então, médica deu sinal verde? Brincou ele. Mais ou menos, ri. Mas fez-me pensar, talvez não precisemos esperar até estarmos prontos. Talvez nunca estejamos totalmente prontos. Ele me olhou com surpresa. O que está dizendo? Estou dizendo que talvez devêssemos parar de evitar, ver o que acontece, não forçar, mas não impedir. O sorriso que iluminou seu rosto foi como um amanhecer. Tem certeza? Tenho, respondi, surpresa com minha própria certeza. Estou pronta para o próximo capítulo de nossa história. Naquela noite, fizemos amor com uma nova intenção, uma nova possibilidade pairando entre nós. Não estava apenas entregando meu corpo a ele. Estava entregando meu futuro, meus sonhos, minha confiança. Enquanto adormecia em seus braços, pensei em como tinha chegado até ali. Da devastação absoluta daquela noite na igreja até este momento de esperança absoluta. Do fim de um mundo ao começo de outro. A traição que um dia pensei que me destruiria havia, ironicamente, aberto caminho para algo mais profundo, mais verdadeiro. Tinha me forçado a reconstruir, não apenas minha vida, mas meu próprio entendimento de amor, de confiança, de família. E enquanto o sono me levava, uma última imagem passou por minha mente. Não o vídeo do casamento secreto, não o rosto traidor de Paulo ou Marta, mas uma imagem do futuro. Um futuro que eu havia escolhido, construído com cuidado e intenção. Um futuro que era totalmente meu. 3 meses depois de nossa conversa sobre família, descobri que estava grávida. A notícia veio em uma manhã comum de terça-feira. Um teste positivo, 2 linhas rosa que mudaram tudo. Quando contei a Miguel naquela noite, ele chorou. Literalmente chorou.
lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto enquanto me abraçava, me girava, beijava meu rosto repetidamente. Vamos ter um bebê. Ele sussurrou, incrédulo. Vamos realmente ter um bebê. Vamos, confirmei, meu próprio coração transbordando de emoção. Os meses seguintes foram uma mistura de excitação, ansiedade e preparação. Transformamos o quarto de hóspedes em um quarto de bebê. Pesquisamos nomes, tivemos longas conversas sobre como queríamos criar nosso filho ou filha. Cada etapa era um ato de fé. Fé no futuro, fé um no outro, fé em nós como família. Na manhã do ultrassom que revelaria o sexo do bebê, acordei com uma estranha sensação de paz. Havia sonhado com minha mãe. Um sonho vívido onde ela segurava minha mão e sorria. É uma menina, disse a ultrassonografista, apontando para a tela, e parece perfeitamente saudável. Miguel apertou minha mão, seus olhos brilhando. Uma menina, repetiu ele, como se testando as palavras. Nossa filha. Naquela noite, deitados na cama, as mãos dele descansando protetoramente sobre minha barriga já visível, discutimos nomes. Que tal, Sofia? Sugeriu ele. Significa sabedoria. É bonito, concordei, mas estava pensando em Helena. Ele me olhou com curiosidade. Como a mãe da Marta? Balancei a cabeça. Como minha mãe, era o nome dela. Seus olhos se suavizaram. Helena, ele repetiu, é perfeito. As semanas se transformaram em meses e minha barriga crescia junto com nossa excitação. Preparamos tudo meticulosamente. Roupas, berço, fraldas, mamadeiras. Nossa casa, já um lar amoroso, agora se preparava para receber uma nova vida. Em uma tarde de domingo, enquanto arrumava algumas coisas no quarto do bebê, recebi uma mensagem de texto. Ana, sei que faz muito tempo, mas gostaria de te ver. Estou na cidade por alguns dias. Apenas um café rápido. Marta. Olhei para a mensagem por um longo tempo, incerta do que sentir. Havia anos desde nosso último contato direto, aquele dia no hospital. O que ela poderia querer agora? Mostrei a mensagem para Miguel, que estava pintando a última parede do quarto. O que você acha? Perguntei. Acho que é sua decisão, respondeu ele gentilmente. Como se sente sobre isso? Pensei por um momento. Curiosa, mais do que qualquer coisa. Não tenho mais raiva dela. Nem mágoa, na verdade. É mais como curiosidade sobre onde a vida a levou. Então talvez valha a pena ir, sugeriu ele. Um fechamento final antes de começarmos este novo capítulo. Respondi a Marta concordando em encontrá-la no dia seguinte em um café perto de casa. Escolhi um lugar público, mais por hábito do que por desconfiança. Quando cheguei, ela já estava lá, sentada em uma mesa no canto. Parecia diferente, mais saudável, mais em paz consigo mesma. Quando me viu, seus olhos se arregalaram ao notar minha barriga proeminente. Ana! Ela sorriu, levantando-se. Houve um momento de incerteza. Um abraço seria apropriado? Optamos por um aperto de mão desajeitado. Você está grávida, ela constatou o óbvio. 7 meses, confirmei, sentando-me com alguma dificuldade. Uau, isso é incrível. Parabéns. Obrigada. Como você está, Marta? Ela respirou fundo, como se reunindo coragem. Bem, melhor do que estive em muito tempo. Fiz muita terapia, trabalhei em mim mesma, mudei de carreira, sou conselheira agora, ajudo mulheres que passaram por crises. Isso é bom, respondi sinceramente. Parece adequado. Ela sorriu tristemente. Uma forma de reparação, suponho. Usar minhas próprias falhas para ajudar outras pessoas. Ficamos em silêncio por um momento bebendo nossos cafés, ou, no meu caso, chá de ervas. Por que quis me ver, Marta? Perguntei finalmente. Ela colocou a xícara sobre a mesa, seus olhos encontrando os meus. Estou me casando, Ana, na próxima primavera. Oh, respondi, surpresa. Parabéns. Obrigada. Ele é incrível, paciente, gentil. Conhece toda a minha história,
todos os meus erros e me ama mesmo assim. Ela pausou. Um pouco como seu Miguel, pelo que vejo. Como sabe sobre Miguel? Minha mãe mencionou. Ela ainda fala com algumas pessoas que conhecem vocês. Ela sorriu. Estou feliz por você, Ana. De verdade. Obrigada, respondi, ainda confusa sobre o propósito deste encontro. Também estou feliz por você, Marta. Ela respirou fundo novamente. A razão pela qual quis te ver, queria te entregar isso pessoalmente. Ela abriu sua bolsa e retirou um pequeno pacote embrulhado em papel de seda. É a boneca de porcelana da sua mãe. Olhei para o pacote, sentindo um nó na garganta. Sei que você disse à minha mãe que não a queria de volta, que estava seguindo em frente. E respeito isso, respeito a pessoa que você se tornou. Mas não parecia certo mantê-la. Pertence a você, Ana, e agora talvez à sua filha. Estendi a mão lentamente, pegando o pacote. Através do papel fino, podia sentir os contornos familiares da boneca que tanto amei na infância. Como sabe que é uma menina? Perguntei surpresa. Marta sorriu. Um palpite. Você sempre quis uma filha. Desembrulhei o pacote cuidadosamente. A boneca estava exatamente como lembrava. Cabelos dourados, vestido de renda, olhos azuis pintados à mão. Um pedaço tangível do meu passado, de minha mãe, de uma época mais simples. Obrigada, disse, minha voz embargada com emoção inesperada. Não precisa agradecer. Era sua por direito. Ela hesitou. Há mais uma coisa. Meu noivo e eu estamos nos mudando. Para o exterior, Canadá, um recomeço completo. Isso parece bom, Marta. É bom. Ela sorriu, um sorriso genuíno que me lembrou da menina que conhecia há tantos anos. Antes de ir, queria ter certeza de que não deixava nada pendente aqui. Nenhuma dívida não paga, nenhum erro não reconhecido. Entendo, respondi, e realmente entendia. O desejo de limpar a lousa, de começar fresco, sem o peso do passado. Não estou pedindo perdão, Ana. Sei que algumas coisas vão além do perdão. Só queria reconhecer. Reconhecer o que fiz, o dano que causei e dizer que aprendi. Que sou diferente agora. Olhei para ela. Esta mulher que conheci quase toda a minha vida, que foi minha melhor amiga, que me traiu da pior maneira possível e que agora estava sentada à minha frente, tentando fazer as pazes com seu próprio passado. Espero que encontre felicidade, Marta, disse sinceramente. De verdade. Você também, Ana, embora pareça que já encontrou. Quando nos despedimos, não houve abraços emotivos, nem promessas de manter contato. Era um adeus, um encerramento, o fim definitivo de um capítulo. Caminhei para casa segurando a boneca, pensando em círculos completos e novos começos. Na traição que um dia pensei que me destruiria, mas que, ironicamente, abriu caminho para algo mais verdadeiro, mais profundo. Miguel estava esperando ansiosamente quando cheguei. Como foi? Perguntou, ajudando-me a tirar o casaco. Surpreendentemente. Bem, respondi, mostrando a boneca. Ela me devolveu isso. A boneca da minha mãe. É linda, disse ele, examinando-a cuidadosamente. Um pedaço de história familiar para nossa filha. Sim, concordei, acariciando minha barriga. Uma ligação entre gerações. Naquela noite, enquanto colocava a boneca em uma prateleira no quarto do bebê, senti uma sensação de encerramento. Como se o último fio solto de minha antiga vida tivesse finalmente sido amarrado, permitindo-me avançar completamente para a nova. 2 meses depois, em uma madrugada de terça-feira, Helena nasceu. 3,2 quilos de perfeição, com uma penugem de cabelos escuros e olhos curiosos que pareciam observar tudo. Quando a colocaram em meus braços pela primeira vez, o mundo ao redor desapareceu. Havia apenas ela, aquele pequeno milagre que Miguel e eu havíamos criado juntos. Olá, Helena, sussurrei, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Bem-vinda ao mundo. Miguel estava ao meu lado, igualmente emocionado,
tocando o rosto minúsculo de nossa filha com dedos trêmulos. Ela é perfeita, disse ele, a voz embargada. Absolutamente perfeita. Nas semanas e meses que se seguiram, descobrimos o significado do amor incondicional, das noites sem dormir, da preocupação constante e da alegria indescritível. Helena crescia diante de nossos olhos, cada pequeno desenvolvimento, o primeiro sorriso, o primeiro som, a primeira vez que segurou meu dedo firmemente, era uma celebração. Nossa casa, já um lar amoroso, agora transbordava de vida nova. Os dias eram um redemoinho de mamadeiras, fraldas, canções de ninar e momentos preciosos que tentávamos capturar em fotos e vídeos, sabendo que passariam rápido demais. Em uma tarde tranquila, quando Helena tinha cerca de 6 meses, sentei-me na cadeira de balanço em seu quarto, observando-a dormir no berço. A boneca de porcelana, que agora pertencia a ela, repousava em uma prateleira próxima, uma guardiã silenciosa, uma conexão com um passado que parecia cada vez mais distante. Miguel entrou silenciosamente, apoiando-se no batente da porta. "No que está pensando?" perguntou ele, sua voz baixa para não acordar o bebê. "Na vida, em como é estranha. Em como nunca sabemos para onde ela vai nos levar." Ele se aproximou, ajoelhando-se ao lado da cadeira e segurando minha mão. Arrependimentos? Era a mesma pergunta que ele havia me feito anos atrás, quando nos mudamos para nossa casa. Minha resposta agora era ainda mais definitiva. Nenhum, nem mesmo pelo que passei, porque me trouxe até você, até ela. Ele sorriu, aquele sorriso que ainda fazia meu coração acelerar. "Somos abençoados, não somos?" "Somos", concordei, olhando para nossa filha dormindo pacificamente. Mais do que jamais imaginei possível. No primeiro aniversário de Helena, organizamos uma pequena festa em casa. Apenas família próxima e alguns amigos íntimos. Nossa filha, agora com cabelos castanhos, que começavam a formar cachos, estava fascinada com os balões coloridos, com o bolo, com toda a minha atenção. Enquanto todos cantavam parabéns, Miguel ao meu lado segurando Helena, olhei ao redor para os rostos sorridentes de pessoas que haviam entrado em minha vida nos últimos anos. Pessoas que não conheciam a antiga Ana, que não sabiam da traição, do divórcio, da reconstrução dolorosa. Para eles, eu era apenas Ana, esposa de Miguel, mãe de Helena, profissional competente, amiga confiável, e percebi que era assim que me via agora também. Não como uma vítima, não como uma sobrevivente, mas simplesmente como uma mulher vivendo a vida que escolheu, amando as pessoas que escolheu amar. Depois que os convidados foram embora e Helena finalmente adormeceu após toda a excitação, Miguel e eu sentamos na varanda com taças de vinho, aproveitando o silêncio da noite. "Feliz?" perguntou ele, entrelaçando seus dedos nos meus. "Completamente", respondi, descansando minha cabeça em seu ombro. "Sabe o que estava pensando hoje, vendo você com Helena?" "O quê?" "Em como somos sortudos, não apenas por termos nos encontrado, mas por termos escolhido continuar escolhendo um ao outro, todos os dias." Senti um calor se espalhar pelo meu peito. "É uma escolha, não é? Uma que fazemos conscientemente." "Exatamente", ele concordou. "E quero que saiba que escolho você hoje e escolherei você amanhã, e em todos os dias que virão." Olhei para ele, este homem que havia entrado em minha vida quando menos esperava, que havia me ensinado a confiar novamente, a amar sem medo. "Também escolho você", respondi simplesmente, "hoje e sempre." Naquela noite, enquanto Miguel dormia ao meu lado, levantei-me silenciosamente e fui até o quarto de Helena. Estava em pé no berço, acordada mas quieta, olhando com fascínio para a lua visível através da janela. Quando me viu, abriu um sorriso que iluminou todo o seu rostinho. "Mamã", disse ela, estendendo os braços. Peguei-a, segurando-a contra meu peito, sentindo seu pequeno coração batendo junto ao meu. Sentei-me na cadeira de balanço, ninando-a gentilmente. "Vou te contar uma história, meu amor", sussurrei.
Uma história sobre como às vezes precisamos nos perder para nos encontrar. Como às vezes a maior dor pode levar à maior alegria. Como às vezes o fim é apenas o começo. Enquanto falava, em palavras simples que ela ainda não podia compreender, percebi que estava contando minha própria história. Não a história da traição, mas a história da reconstrução. De como, das cinzas da minha antiga vida, havia construído algo mais forte, mais verdadeiro, mais completamente meu. Helena adormeceu em meus braços, confiante e segura. Beijei sua testa suavemente, maravilhada com o milagre que ela representava. Não apenas uma nova vida, mas uma nova chance, uma redenção. Nos anos que se seguiram, nossa família cresceu e floresceu. Helena, curiosa e compassiva como o pai, tornou-se uma menina que iluminava qualquer ambiente com sua presença. 2 anos depois, demos-lhe um irmão, Gabriel, com meus olhos e o sorriso de Miguel. Nossa casa, que uma vez pareceu tão grande para apenas nós dois, agora estava cheia de vida, de risos, de pequenos dramas cotidianos, de amor em suas formas mais simples e profundas. Ocasionalmente, recebíamos notícias do passado. Paulo e Laura tiveram mais um filho. Mudaram-se para Sydney, onde ele abriu seu próprio negócio. Marta e seu marido estabeleceram-se no Canadá e adotaram uma menina. Eram apenas fragmentos de informação, ecos de vidas que um dia se entrelaçaram com a minha, mas que agora seguiam seus próprios caminhos, como deveria ser. Em um domingo tranquilo, quando Helena tinha 6 anos e Gabriel 4, Miguel e eu os levamos ao parque. Enquanto as crianças corriam e brincavam, sentamo-nos em um banco, observando-as com aquela mistura de orgulho e preocupação que só os pais conhecem. "Você consegue acreditar?" perguntou Miguel, segurando minha mão. "Que somos nós? Que esta é nossa vida?" Sorri, entendendo perfeitamente o que ele queria dizer. "Às vezes, parece um sonho. Um bom sonho", ele acrescentou, beijando minha têmpora. "O melhor", concordei. Helena veio correndo até nós, cabelos ao vento, olhos brilhando. "Mamãe, papai, venham! Gabriel e eu encontramos um sapo!" Levantamo-nos, permitindo que ela nos puxasse pela mão até onde seu irmão agachava-se, observando com fascínio um pequeno sapo verde no gramado. Enquanto nos ajoelhávamos para admirar a descoberta, senti uma onda de gratidão tão forte que quase me deixou sem ar. Por esta vida, por estas crianças, por este homem ao meu lado, por todas as escolhas, boas e ruins, que me trouxeram até aqui. A traição que um dia pensei que me destruiria havia sido apenas o primeiro passo de uma jornada que nem poderia imaginar. Uma jornada de autodescoberta, de cura, de amor renovado. Olhei para minha família. Miguel agora segurando Gabriel em seus ombros, Helena saltitando ao nosso lado. E soube, com uma certeza absoluta, que estava exatamente onde deveria estar. Que tudo, a dor, a luta, a reconstrução, havia valido a pena. Porque no fim, nossa história não é definida pelos nossos momentos mais baixos, mas por como nos erguemos deles. Não por aqueles que nos machucam, mas por aqueles que nos ajudam a curar. Não pelo que perdemos, mas pelo que encontramos ao longo do caminho. E eu havia encontrado tudo o que realmente importava. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.